Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de linguagens formais e autômatos. E agora nós entramos no último assunto desse módulo 1, que é expressões regulares. Isso deve render uns 3 vídeos, né, para que a gente encerre esse primeiro módulo, que é esse assunto de expressões regulares. Então vamos lá. Vimos os autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos, a equivalência entre dois, como converter de um para o outro. E também vimos os autômatos finitos com epsilon transições, as transições vazio, as transições espontâneas. E também vimos como converter esses AFDs com transições espontâneas em um AFD determinístico. Né? Agora vamos falar sobre expressões regulares. Elas são um outro tipo de notação para a definição de linguagens. Então veja só, nós caracterizamos as linguagens regulares como aquelas linguagens que são aceitas por autômatos, né? São reconhecidas por autômato. Tem um autômato que reconhece aquela linguagem. Então, se eu quero mostrar que é uma linguagem regular, eu mostro um autômato que reconhece aquela linguagem. A gente já viu como é que prova que o autômato reconhece a linguagem. Bom, uma outra maneira de mostrar que uma linguagem é regular é apresentando uma expressão regular que gera aquela linguagem. Tá? E essas expressões regulares estão intimamente relacionadas com os autômatos finitos. Nós vamos ver aqui como é que a gente converte, lá para frente, um autômato em uma expressão regular em um autômato. Mas isso é um objeto de aulas futuras, tá? Bom, então nesse ponto deslocamos nossa atenção para das descrições das linguagens semelhantes nas máquinas. Então, construir uma máquina para descrever uma linguagem, para reconhecer uma linguagem, para uma descrição algébrica. Então, você vai ver que a expressão regular é algo muito parecido com a notação algébrica, tá? Então, dessa maneira, as expressões regulares elas servem como a linguagem de entrada para muitos sistemas que processam strings, por exemplo, geradores de análises léxicos, lá dos nossos gloriosos compiladores, tá? Então, por que isso aqui é interessante? Porque as expressões regulares elas oferecem algo que as nossas máquinas elas não conseguem oferecer, um modo declarativo de expressar as strings que nós queremos aceitar. Então, a máquina, tá lá, você joga as strings e a máquina aceita ou não. E agora eu posso declarar qual é o tipo de expressão que eu estou aceitando, né? Então, essa forma declarativa é muito interessante para os analisadores léxicos. Tá? Então, vamos lá. Falar agora aqui nosso primeiro exemplo de expressão regular que denota a linguagem. Isso aqui é uma expressão regular. Tá? Ela tem um 0 concatenado com 1. Isso aqui é asterisco. Nós já vimos que esse asterisco tem essa questão da indeterminação, né? Então, o que é que nós temos aqui? Um 0 seguido por um número indeterminado de uns. Nenhum 1, ou um 1, ou 2 uns, ou 3 uns, enfim. O número de uns é indeterminado. Esse aqui é o símbolo que, na expressão algébrica, é união. Tá? Então, eu aceito coisas dessa maneira aqui, ou seja, palavras que começam com 0 e depois vem um número indeterminado de uns, somente uns. Tem um único 0 aqui no início, e depois vem um número indeterminado de uns, ou, outro tipo de palavra que eu aceito é começar com um, tá? E depois vir um número indeterminado de zeros. Tá? Pode ser nenhum 0, pode ser um 0, pode ser 2 zeros. Então, palavras que são geradas por essa expressão regular aqui. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 e por aí vai. Bom, nós temos algumas operações com expressões regulares, tá? Então, uma dessas operações é união. Então, o que significa unir duas expressões regulares, certo? Então, se eu pego uma expressão A e uno com a expressão B, o resultado vão ser palavras X, tal que X ou pertence a A ou pertence a B. Tá? Então, imagina que eu tenho duas linguagens, uma linguagem L e uma linguagem N. E eu quero fazer a união de L com M. Como é que isso vai funcionar? L unido com M. Eu vou pegar todas as palavras de L e unir com todas as palavras de M. Simples assim. Então, essa palavra, essa palavra, essa palavra vão para esse recipiente que contém as palavras da união, assim como essas duas palavras aqui. Então, L unido por M, com M, por ordem de tamanho aqui, vão ser as seguintes palavras. O vazio, 1, 0, o 001. Veja que o 001 está nos dois, mas está falando de um conjunto, então só vai ser contado uma vez. 001, o 110,
Tá? Então aqui está um conjunto, está repetido 001, mas na verdade não deveria estar repetido, né? Basta uma única vez, já que eu estou falando de um conjunto. Concatenação. Bem, concatenação nós já vimos essa operação em FUP, né? Eu pego um X e concateno com Y, eu colo aqui, né? Bom, a concatenação de linguagens LM funciona de maneira semelhante. Então, o que é que você tem que ter atenção aqui na concatenação? A ordem em que é feita a concatenação. Eu estou concatenando a linguagem A com a linguagem B. Então, eu vou concatenar... O que vem na minha concatenação na frente, aqui à esquerda, são as palavras de A. E vão terminar com palavras de B. Né? Então, vão ser palavras X e Y que vão compor essa concatenação, onde X é uma palavra de A e Y é uma palavra de B. Sempre nessa ordem. Se é A concatenado com B, vão ser primeiro as palavras de A concatenada com as palavras de B. Sempre nessa ordem. A primeiro, B depois. Tá? Então, por exemplo, eu tenho L aqui com 3 palavras e M com 2 palavras. Mesmo no exemplo anterior. Como é que vai se dar a concatenação dessas palavras? Olha, você vai concatenar cada palavra dessa daqui com cada uma dessas palavras aqui. Então, por exemplo, concatenando 001 com o vazio é o próprio 001. Tá aqui o 001. Concatenar 10 com vazio é o próprio 10. Concatenar o 111 com o vazio é o 111. Tá? Segundo, concatenar o 001 com o 001 vai dar 001, 001. Concatenar o 10 com o 001 vai dar 10, 001. Concatenar o 111 com o 001, 111, 00, tá? Perceba que é muito importante aqui a ordem. Eu estou concatenando L com M e não M com L, tá? Tenham bem atenção a isso. Então, eu vou sempre começar com as palavras de L concatenado com as palavras de M. Se eu quiser o contrário, tudo bem, é possível. Eu faço M concatenado com L. No caso do M concatenado com L, eu começo com as palavras de M concatenado com as palavras de L, tá? Não tem atenção. Uma coisa é L concatenado com M, outra coisa é M concatenado com L, tá? Bom, e aí a gente tem um fechamento. Bom, seguinte, o fechamento, pessoal, eu acho que é mais fácil explicar com um exemplo. Então, imagina que eu tenho uma linguagem L1, que ela é composta por duas palavras, o 00 e o 01, tá? O que é o fechamento dessa linguagem L1? Você pode pegar essas duas palavras e combiná-las da maneira que você quiser. Atenção, você só não pode mudar essas palavras, certo? A palavra é 00, beleza, não tem como mudar. A palavra é 01, você não pode virar para 10, tá? A palavra é 01. Então, você tem aqui 00 e você tem 01. Você pode usar o 00 quantas vezes você quiser. Você pode usar o 01 quantas vezes você quiser. E você pode pegar essas palavras e colocar na ordem que você quiser. Você pode colocar 01, 01, 01, aí 0, 0, 0, 0, 0, 0, sabe? Você pode fazer qualquer combinação desse tipo, mas você não pode mudar a palavra, tá? O que você vai combinar são 00 com 01. Então, vamos lá. Dessas palavras aqui, escolho palavra nenhuma. Então, eu tenho aqui a palavra vazia pertence à linguagem. Tá? Vou escolher uma única palavra. Pode ser o 00, pode ser o 01. Agora, eu vou escolher duas palavras. Pode ser o 0000, pode ser o 0001, certo? Pode ser o 0100 e pode ser o 0101. Né? Todas essas possibilidades são possíveis. 0000, 0001, 01, 0001, né? Ou seja, escolhendo duas palavras, eu posso pegar as duas desse tipo aqui, ou as duas desse tipo aqui, ou começar por esse tipo e terminar com esse tipo, ou começar por esse tipo e terminar com esse, certo? Todas essas possibilidades. 3 palavras, aí eu posso pegar essas 3 aqui, 3 desse tipo, ou 3 desse tipo, ou intercalar esse tipo com esse tipo, ou esse tipo com esse tipo, não é? E com 4 palavras, e com 5 palavras, e com 6 palavras, enfim. Esse conjunto, ele é infinito, tá? Nunca termina, porque você pode pegar qualquer combinação de qualquer tamanho desse tipo aqui. Só mantém essas palavras, tá? É 00 e 01, tá? Tem que ser dessa maneira, e aí você faz do jeito que você quiser. Veja só, pode até aparecer um 0 aqui. Aqui, ó, tem um 0. Mas onde é que saiu esse 1 0? 01 concatenado com 01. Essa palavra aqui, 01 concatenado com 01, até aparecer um 0 aqui no meio. Você não pode inverter essa palavra e sair concatenando ela com outras, tá? E nem deixar ela sozinha. As palavras são 00 e 01. Bom, pegue isso
e replique cada uma dessas palavras quantas vezes você quiser. Você pode trocar aqui a ordem deles, fazer uma mistureba aqui entre eles, mas sempre nessa ordem, tá? Pronto, então fechamento é basicamente isso, tá? Então, as álgebras de todos os tipos começam com algumas expressões elementares, normalmente constantes e ou variáveis. Bem, então deixa eu falar aqui para vocês das nossas linguagens formadas por essas expressões regulares. Bem, nosso caso base, é importante a gente notar essa diferença aqui. Uma coisa é a linguagem da palavra vazia, que nesse caso só aceita a palavra vazia. Então, o vazio, a palavra vazia é aceita nessa linguagem, ela é gerada por essa linguagem, tá? Se a gente faz um autômato para reconhecer essa linguagem aqui, ela aceita a palavra vazia. A linguagem vazia aceita a palavra nenhuma. Então, seria um autômato sem estado de aceitação, por exemplo, tá? Então, aqui só aceita a palavra vazia, isso é uma coisa, e a outra coisa é aceitar a palavra nenhuma. Tá? Tem essa diferença. E aí você tem uma expressão regular, que é um único símbolo, então, no caso, ela só aceita aquele símbolo. E você tem também combinações. Então, por exemplo, o que é que essa expressão aqui significa? Você vai pegar essa linguagem aqui e unir com essa linguagem aqui, como aquele primeiro exemplo que nós demos. Tá? Isso daqui significa o quê? Você vai concatenar duas expressões, né? Essa linguagem aqui concatenada com essa linguagem aqui. Isso aqui quer dizer o quê? Você vai pegar essa linguagem aqui e colocar o fechamento estrela, né? Ou seja, todas aquelas palavras ali, você pode escolher quantas você quiser e colocar, permutar, né, as palavras da forma como você quiser, e, enfim, fazer todas as combinações possíveis do fechamento, tá? E agora, nós vamos, esse exemplo aqui, falar desse exemplo. 0 é uma expressão regular, no caso a linguagem é só o 0. 1 é uma expressão regular, a linguagem é só 1, tá? Isso aqui, 0 mais, né, que é a união pra gente, 1 é uma expressão regular. Quem é que vai estar aqui? Bem, essa linguagem aqui, união essa linguagem aqui. Aqui tem o 0, aqui tem o 1. Unido dá 0 e 1. Isso aqui é uma expressão regular, isso aqui é uma expressão regular. Então, se eu concatenar, isso aí também é uma expressão regular. Então, vamos lá. O que é que vai dar de resultado dessa expressão regular? Eu vou pegar essa linguagem aqui e concatenar com essa linguagem. Essa linguagem é o 0 e 1. Essa linguagem aqui é só 1. Concatenado fica como? 0 concatenado com 1, 0, 1. 1 concatenado com 1, 1, 1. Fechamento estrela. Ou fechamento, simplesmente. Você tem aqui que o 0 ou 1 concatenado com 1 é uma expressão regular. Isso aqui, asterisco, também é uma expressão regular. Tá? E qual é a linguagem dessa expressão regular aqui? Bem, você vai ter que pegar isso daqui, combinar com isso daqui, primeiramente, tá? Quando você combina isso aqui com isso daqui, você vai ter 0, 1 e 1. Beleza? 0, 1 e 1. Pronto. Agora você pode pegar isso e fazer o fechamento estrela. Ou seja, o vazio vai estar lá. Só um desses caras, 0, 1 ou 1, 1. Dois desses caras, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 3 desses caras, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 0, 1. Isso 3 caras, 4 caras, 5 caras, é infinito. Tá? Fechamento é sempre infinito. Sempre vai ter o vazio e sempre vai ter o nosso infinito. Né? Vai ser sempre infinito aqui, porque nunca vai acabar as combinações possíveis. Você sempre pode pegar uma palavra a mais, né? 4, 5, 6. Bem, vamos falar sobre precedência de operadores. Né? Nós já temos essas precedências em outras expressões e aqui não vai ser diferente. O operador de maior precedência é o operador estrela. Em seguida, nós temos a concatenação e, por fim, nós temos a união. Vamos para exemplos. Olha só. Claro, o parêntese, ele quebra a precedência. Né? Se você tiver parêntese, primeiro você faz o que está dentro do parêntese. Né? Então, aqui dentro desse parêntese, que na verdade é só da expressão, eu tenho uma expressão aqui com 3 operadores, a concatenação, o estrela e a união. Qual é que eu faço primeiro? Seguindo a precedência, primeiro eu faço aqui o estrela. Depois da estrela, a maior precedência é a concatenação. Então, eu vou pegar isso daqui e concatenar com 0. Ou melhor, né? A ordem é o 0 concatenado com 1 estrela. E, por fim, eu vou pegar isso daqui e unir com 1. Tá? Então, primeiro isso,
Aí concatenação disso com isso, e eu pego isso daqui e vou fazer a união com 1, tá? Aqui, veja só, aqui eu tenho parênteses, então eu faço o primeiro que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma concatenação. Primeiro eu faço a concatenação. Pronto, resolvido. E agora, o que eu vou fazer? Estrela ou união? Estrela tem maior precedência. Então, é essa primeira concatenação, por causa do parêntese, depois a estrela, porque tem maior precedência, e entre os dois aqui, o último vai ficar a união. Então, primeira concatenação, depois a estrela, depois a união. Tá? Aqui, de novo, eu tenho um parêntese mais interno. Vou resolver ele primeiro, mas eu tenho duas operações ali dentro, estrela e união. Quando eu faço primeiro, primeira estrela, depois faz a união, e depois você faz a concatenação de zero com isso. Né? Então, primeira estrela, depois união, depois a concatenação do zero com isso daqui. Bom? Pronto. Mais exemplos. Bom, galera, e a partir de agora, o que eu tenho aqui é uma sequência de exemplos. Você vai ver uma expressão e você vai ver o que é aquela linguagem gerada por aquela expressão. Tá? Então, uma das habilidades que a gente quer que você tenha nesse curso é pegar uma expressão e conseguir identificar qual é a linguagem que aquela expressão está gerando. E também o contrário, né? Eu quero uma linguagem aqui, qual é a expressão que gera aquela linguagem, né? Então, os próximos exemplos vão trabalhar sobre isso, tá? O que é que você pode fazer? Qual a dica que eu dou para você? Você anota aqui esse começo, tá? E não lê o que vem depois. E aí você começa a tentar decifrar, vamos dizer assim, qual é a linguagem gerada por aquela expressão regular, tá? Você faz isso em todos os outros exemplos. Então, vamos lá. Para esse aqui, como é que a gente vai fazer? Olha só, eu sei que eu faço primeiro parêntese, então primeiro eu tenho 0 ou 1, e depois eu venho aqui uma sequência indeterminada de zeros. Então, bem, primeiro, minha linguagem, ela é composta de que símbolos? Zeros e uns. Então, é uma linguagem binária. Então, veja, W pertence aos binários, tá? Uma linguagem binária. E qual é a propriedade que o meu W tem? Bem, o meu W começa com 0 ou 1, e depois ela tem um número indeterminado de zeros, tá? E foi essa linguagem que eu descrevi aqui, ó. W inicia com 0 ou 1 e é seguido por uma sequência de 0 ou mais 1. Tenha bem atenção para que a descrição que você coloca aqui, ela é correta e ela é completa. Ou seja, ela realmente descreve todas as palavras ali que você tá sendo gerada por aquela expressão regular, mas ela não pega nenhuma palavra a mais. Tem esse ponto que você tem que ter cuidado. Realmente, todas as palavras que começam com 0 ou 1 e são seguidas pelo número indeterminado de zeros estão aqui, certo? Tem que ter muito cuidado quando você for dizer. É isso daqui que essa expressão está gerando, tá? Então, essa daqui é mais simples, né? Você tem 0 ou 1, asterisco. Bem, eu posso pegar o 0, posso pegar 1 e combinar do jeito que eu quiser. São os binários, essencialmente. Né? Binários. Essa daqui, o que é que acontece? Olha, eu tenho 1, esse 1 vai ter que acontecer. À esquerda dele, um número indeterminado de zeros. À direita dele, um número indeterminado de zeros. Pode ser que eu só tenha esse 1. Pode ser, mas esse 1 tem que acontecer. E ele é o único 1 que acontece. Tá? Então, quais são as palavras geradas por essa expressão regular? Palavras binárias, tal que W, essas palavras têm exatamente um 1. Todas as palavras que têm exatamente um 1 são geradas por esse aqui. Tá? E esse cara só gera palavras desse tipo. Né? Eu não posso nem dizer que 1 está no meio. Porque pode ser que eu tenha 1, começar com 1, e depois vir com muitos zeros. Não dá nem para dizer que está no meio. O que dá para dizer é, tem um 1 nessa história. Exatamente um 1. A esquerda não tem mais uns, a direita não tem mais uns. Né? Mas um tem. Veja que essa daqui é muito parecida, mas é bem diferente. Eu tenho números binários à esquerda, números binários à direita, zeros e uns, e tem que ter aquele 1. De novo, nem posso dizer que ele está no meio. Né? Ele pode estar no início, ele pode estar no final. Tá? Mas ele tem que acontecer. Tá? Mas diferente dessa daqui, esse aqui era o único 1. Veja, a esquerda só tem 0 e a direita só tem 0, se tiver. Né? Porque asterisco pode nem ter nada. Aqui, a esquerda pode ter zeros e uns. E a direita pode ter zeros e uns. Então, você sabe que pode ser que esse 1 não seja o único. Mas, pelo menos, ele tem que ter. Então, são todas as palavras binárias que tem pelo menos um. Certo? Perceba a diferença entre esses dois exemplos. Tá?
Aqui, ó, de novo, eu tenho um binário, né? 0 ou 1 para a esquerda, 0 ou 1 para a direita. E aqui no meio assim, né? Da expressão, né? Não das palavras geradas. Porque isso pode estar no início de uma palavra, pode estar no final da palavra. Não posso nem dizer que está no meio. Mas a sequência 001 vai ter que aparecer, tá? Tem que aparecer 001. Se está no começo, no final, no meio, não importa. Mas 001 tem que aparecer. Então, são as palavras binárias que tem 001 como substring. Tá? Toda palavra que tem 001 como substring vai estar aqui. E esse cara só gera palavras que tem 001 como substring. Então, essa descrição bate perfeitamente com o que a expressão regular está gerando. Certo? Bom, aqui nós temos uma união. Tá? Se a gente for olhar aqui as ordens de precedência, primeiro vamos fazer isso aqui. Depois a gente faz isso aqui. A última coisa que você vai fazer é a união. O que é que nós temos do lado esquerdo? Palavras que tem 01 como substring. Palavras, aqui na direita eu tenho palavras que tem 10 como substring. Né? Como é a união dos dois, então são palavras binárias que tem 01 ou 10 como substring. Tá? Essa daqui é interessante. Veja só. Eu começo a minha palavra com 0 ou 10. Né? Isso aqui, fechamento. Né? Então, isso é a união 0 e 10, fechamento. Então, todas as combinações de 0 com 10, tá? E, por fim, eu vou concatenar isso com o vazio ou com 1. Beleza? O que é que isso aqui está gerando? Eu acho que essa é a primeira mais complicada que a gente vai pegar, tá? Bem, o que isso aqui está gerando, gente? Bem, veja só. Eu posso dizer que termina com 1? Não, porque pode ser que ele, quando você combina aqui com o vazio, né? Essa palavra aqui, veja que sempre termina com 0, né? Independente de como você faça. E aí, concatenado com 0, vai fazer terminar com 0. Sempre começa com 0? Não, né? Porque pode começar com 0, mas pode ser que comece com 10, né? Então, teria começado com 1. Então, nem dá para dizer que começa com um símbolo específico, nem que termina com um símbolo específico. O que aparece necessariamente? Bem, o 1 aparece, não necessariamente. Você pode concatenar no final como um vazio. Então, esse 1 não está garantido que vai aparecer, né? E nada daqui está garantido que vai aparecer, porque é asterisco, né? Então, veja, o vazio está nessa linguagem, né? Ele aceita o vazio. Nada daqui concatenado com o vazio daqui. O vazio pertence a essa linguagem, né? Então, o que é que no final das contas pertence a essa linguagem? Gente, quando você tiver essa dúvida, você não estiver vendo claramente, o que eu sugiro para você é ir fazendo as palavras que você consegue gerar a partir dessa expressão regular. Quando você faz essas palavras, você começa a perceber um padrão. Todas as palavras têm característica tal, ou não tem característica tal, né? Você consegue perceber essas coisas, essas propriedades. Então, quando você vai entendendo isso melhor, você vai percebendo o seguinte: opa, tem uma característica aqui nas palavras que eu estou gerando. Veja só, eu posso gerar zeros juntos, porque aqui eu tenho 0 ou 10 asterisco, então pode ser 0, 0, 0, 0, 0, né? Sempre dá certo. Mas o 1 sempre é acompanhado de um 0 depois. Exceto esse 1 aqui, que seria o último. Então não é acompanhado de ninguém. Então, todo 1 é acompanhado de um 0? Não, porque esse aqui não é. Mas uma coisa é certa: não existem 2 1s consecutivos. Não tem como fazer. Porque você pega um 0, você pode, aqui dentro, você pode concatenar com o quê? Com um 0. Ou você pode concatenar com um 0. Vai ficar 1 0, 1 0. Não tem como você fazer um 1, né? Palavras aqui sempre terminam com 0. Então você vai ser um 0 concatenado no máximo com 1, né? Então não tem como você fazer 2 1 seguidos. Tá bom? Então aqui são as palavras binárias que não têm 1s consecutivos. Então, de novo, tem que ter cuidado nessa descrição. Todas as palavras que não têm 1s consecutivos são geradas por esse cara? Sim. Esse cara só gera palavras que não têm 2 1s consecutivos? Sim. Então, perfeito. Essa aqui é a descrição da nossa expressão regular, tá? Tenham muito cuidado quando vocês forem taxar a sua informação, porque você poderia chegar aqui e dizer, por exemplo, a linguagem dessa expressão regular aqui são os binários. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Todo binário é gerado por essa expressão regular. Ela não consegue gerar 2 1 seguidos, como é que ela gera todos os binários, né? Então tenha muito cuidado para não restringir de mais e nem de menos a sua linguagem, tá? Tem que descrever perfeitamente o que a expressão regular está gerando, tá bom?
Bom, aqui, gente, começa os exemplos da outra forma, né? Eu dou uma linguagem e você vai ter que pensar numa expressão regular que gera essa linguagem. Então, por exemplo, palavras binárias que todo zero é seguido por pelo menos um. Né? Então, aqui, ó, pode começar com um, aí pode ser quantos uns você quiser, mas todo zero é seguido por pelo menos um. Então, todo zero tem um a tiracolo. Pode ser que tenha mais uns? Pode. Mas pelo menos um tem, tá? Então, tem cuidado, ó. Sem isso daqui, estaria errado. Tá? Estaria errado aqui a sua expressão regular. Beleza, toda palavra gerada por esse cara aqui teria um zero seguido de um. Mas aqui é de pelo menos um. E quando eu quiser dois uns seguido do zero, ou três, ou quatro, ou cinco, a sua expressão não geraria. Então, sem isso daqui, estaria errado. Então, tem que ter muito cuidado. A sua linguagem tem que descrever perfeitamente a sua expressão regular, ou seja, tudo que você está descrito ali é gerado pela expressão regular, e a expressão regular só gera o que está ali. Tá? E a mesma coisa vale para a expressão regular. Essa expressão ela tem que gerar tudo que está descrito para essa gramática. Gerar tudo e não pode deixar de gerar e nem gerar ninguém a mais. Tá? Bom, é isso. Tem outros exemplos aqui, tá? Aí você pega o exemplo, tenta fazer a expressão regular correspondente, tá? Pronto, o que tiver de dúvidas, vocês anotam, que aí na live tira dúvida, ou vocês mandam e-mail, a gente tira, tá? Bom, até a próxima aula.